Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um projeto bem simples, retirado da revista de um grande homem, de um grande mestre, o qual eu quero dedicar esse vídeo de hoje. Então o vídeo de hoje é dedicado a um grande mestre, a uma pessoa que, de forma indireta, por meio de suas revistas, me ensinou a dar os primeiros passos no mundo da eletrônica. Graças a ele eu pude conhecer a eletrônica, vi que era possível, mesmo sendo criança, tinha 13, 14 anos de idade, lá na década de 90, vi que era possível eu mesmo poder construir meus próprios circuitos eletrônicos, meus próprios brinquedos. E o projeto que eu vou trazer hoje é retirado lá da revista dele. Não o projeto todo em si, mas o circuito. Eu vou apresentar para vocês o site dele e, claro, eu estou falando do grande mestre Newton Sebraga. A você, Newton, um grande abraço e esse vídeo vai para você hoje. E eu inicio o vídeo hoje mostrando aqui para vocês o site do Newton, do Instituto Newton Sebraga. É um site bastante interessante, onde vocês conseguem encontrar diversos artigos aqui sobre eletrônica, sobre tecnologia. É muito divertido esse site aqui. Eu sempre consulto para ter algumas ideias. E aqui, em projetos e artigos, encontramos aqui diversos projetos e artigos também, falando sobre tecnologia, sobre meio ambiente, saúde, muitas outras coisas. E aqui em projetos, nós temos uma lista com diversos projetos, diversas ideias interessantes aqui. A maioria desses projetos foram retirados também de revistas antigas da época, quando eu estava aprendendo eletrônica, e eu usava muito esses circuitos aqui para aprender muita coisa, e aprendi muito com esses circuitos aqui do Newton. Muito legal também. E para o vídeo de hoje, eu escolhi este projeto aqui, que eu usava muito quando criança, montava um carrinho lá de papelão, colocava esse circuito aqui, no caso eu montava dois circuitos desse aqui para controlar dois motores e assim fazer o carrinho se mover através da luz. E é este circuito aqui que eu vou apresentar para vocês. Ele está aqui nesse link, eu vou deixar o link dele também aqui na descrição para vocês acessarem, assim como o próprio link do site. Tem vários projetos aqui, só nessa página aqui são 4 projetos aqui com LDR. Bastante interessante, dá para estudar e aprender muito com esses projetos aqui. E é este o circuito que eu vou explicar agora. Vamos aqui no Proteus. Vamos aqui dar um zoom. Eu tenho dois aqui circuitos, porque um foi o que eu montei na prática, por falta de componentes, então eu tive que fazer uma alteração, mas a essência é o mesmo. Tá? E esse é o projeto original lá do site do Newton. Então vamos entender aqui o funcionamento aqui desse circuito. Então observem logo de cara que aqui eu tenho um divisor de tensão formado por um LDR e por um trim-pot para ajuste de sensibilidade. O LDR, quanto mais luz ele recebe, menor é a sua resistência. Com isso ele deixa passar uma maior corrente elétrica. Quanto mais escuro ele ficar, maior será a sua resistência e menos corrente elétrica ele vai permitir passar. Bom, quando ele recebe luz aqui, mais cargas positivas passam através dele. Ou seja, uma corrente elétrica atravessa o LDR com mais intensidade, atingindo a base aqui do nosso transistor através desse resistor R1, que está aqui para limitar a passagem de corrente para a base, limitar a corrente de base aqui do nosso transistor, protegendo ele para não queimar. Então, quando a resistência do LDR cai, devido à presença de luz, temos uma corrente positiva, uma corrente de cargas positivas fluindo aqui para a base. Como esse daqui é um transistor NPN, então, quando isso acontece, ele conduz. Ou seja, entre emissor e coletor ocorre a condução, ou seja, a sua saturação. E com isso ele vai conduzir as cargas negativas para o coletor, atingindo a base de Q1. Q1 é um transistor PNP, ou seja, ele precisa receber negativo na base para poder conduzir as cargas positivas através do emissor e coletor para a carga, que é a nossa carga, que é o motor. Então, recebeu luz, o transistor NPN recebe positivo na base, conduz as cargas negativas para a base de Q1, que recebe negativo na base, e conduz o positivo para o motor. E aqui nós temos o trim-pot para ajuste de sensibilidade. Podemos controlar tanto a velocidade do motor como a sensibilidade aqui, na verdade, do brilho, da iluminação aqui que o LDR vai receber. Então eu vou afastar aqui, vou ligar. E outra coisa, esse diodozinho aqui ele está presente para eliminar aquela tensão gerada quando desligamos uma carga indutiva. Lembrando que motores, relés, são cargas indutivas e quando desligada gera uma alta tensão com polaridade invertida.
que pode danificar o transistor. E com esse diodo aqui, ele provoca um curto-circuito nessa tensão gerada por cargas indutivas. Então ele está aqui para proteger o transistor contra essas tensões geradas por cargas indutivas. E o capacitor está aqui como filtro, né, como um capacitor de desacoplamento, só para filtrar aqui melhor o circuito. Bom, vamos ligar aqui, ó. Veja que o motor já está rodando porque a sensibilidade aqui está muito alta. Vamos diminuir essa sensibilidade. Ó. Veja que eu estou fazendo com que o trim-pot leve mais cargas negativas para a base do transistor. Com isso ele vai conduzindo cada vez menos, ó. Pronto, até parar. Parou. Agora, se eu for aproximando a luz, o LDR diminui a sua resistência, permitindo a passagem da corrente elétrica atingindo a base e fazendo o circuito funcionar conforme acabei de explicar. Ó. Tá vendo? Ó? Se a gente colocar, por exemplo, se a gente colocar um amperímetro aqui para a gente ver a corrente elétrica, vamos colocar aqui rapidinho, só para a gente verificar isso. Deixa eu inverter aqui, mudar aqui para miliamperes. Pronto. A gente vai conseguir ver em números a quantidade de carga que a base de Q1 está recebendo de acordo com a quantidade de luz. Ó, eu vou diminuir aqui. Pronto, ó, zerou, o motor parou. Se eu acrescentar aqui um pouquinho de luz, vai para 4 miliamperes, já foi suficiente para fazer Q1 conduzir. Ó. Se eu diminuir aqui no trim-pot, aliás, subindo aqui, ó, a corrente vai diminuindo na base de Q1. E a corrente vai sendo controlada aqui para o motor. Ó. Ficou bem pequeno aí, praticamente zero. Ó. Tá vendo? E é esse o funcionamento do circuito. Na prática, não é exatamente esse daqui que eu vou montar, porque eu não tinha esses componentes aqui, o transistor, o tipo 32, infelizmente estava em falta aqui no laboratório. O trim-pot também de 1 mega estava em falta aqui no laboratório. Então o que eu vou montar é esse daqui, que é um circuito equivalente, porém montado com transistores mais simples, né, o BC337 e o BC327. Então aqui temos o NPN e aqui o PNP. O que eu expliquei no circuito de cima vale para o circuito de baixo. A diferença é que aqui eu não tenho trim-pot, então eu coloquei um resistor fixo aqui. Tá? Então eu tenho uma resistência fixa aqui, meu circuito não vai ficar tão sensível, observe. Ó, deixa eu afastar a luz aqui. Então eu não tenho como controlar aqui a sensibilidade da luz. Ó. Vai chegar um ponto aqui que ele não conduz, mas quando chegar a um certo ponto, ó, ele vai rodar de vez. Pronto. Acrescentei aqui também um LED, para ficar até mais bonito no circuito, e também para indicar, caso o motor enganche ou pare de funcionar, eu ver se é o circuito que parou de funcionar ou se foi o motor. E fica mais bonitinho também lá no circuito, no robozinho. Tá? Acrescentei aqui o resistor que limita a corrente para o LED não queimar. Aqui o diodo, que eu já expliquei também. E não precisou aqui do resistor de base, porque como eu coloquei uma resistência fixa aqui, então acaba que não necessitando disso, ficou bem legal. Então vamos agora para a bancada, ver o circuito funcionando na prática, que aí vocês vão ver como ficou interessante. Vamos nessa! E aqui estou com o circuito já montado aqui na bancada. Né? A explicação do funcionamento foi a que acabamos de assistir, né? de apresentá-la para vocês. E aqui ó, nós temos o LDR, nosso sensor. Então eu coloquei aqui um tubozinho, né? Um tubo opaco, para eliminar a interferência da luz ambiente, né? Para ele focalizar só na luz que vamos colocar por meio da lanterna. Tá? Aqui temos o resistor que forma um divisor de tensão aqui junto com o nosso sensor. Então aqui eu tenho a linha, né, do barramento negativo e aqui eu tenho o barramento positivo. Aqui daqui a pouco eu vou ligar na fonte. Então observe que o LDR está ligado no positivo e o resistor está ligado aqui no negativo. O emissor do transistor NPN, esse aqui é o nosso transistor NPN, que está recebendo aqui através da base o sinal do sensor. E aqui nós temos o nosso emissor ligado diretamente ao terminal negativo. O coletor está enviando o sinal para a base do segundo transistor, que é o PNP. E o emissor desse transistor aqui também está conectado na linha de alimentação. Só que como ele é PNP,
o emissor dele vai para o positivo. Como esse é NPN, o emissor dele vai para o negativo. No coletor do transistor NPN, temos a nossa carga, né, que no caso aqui está sendo o LED. Coloquei aqui o terminal positivo do LED, né, o anodo aqui do LED, e o catodo está ligado aqui no resistor, que limita a corrente para o LED, e vem aqui para o negativo. E aqui eu coloquei o diodo, né, que vai proteger o transistor contra a força contra-eletromotriz aqui do motor, né, para instalar justamente o motor. Então o motor eu vou instalar aqui, ó, nessa via e nessa. Veja que eu coloquei um fiozinho vermelho aqui ligado no negativo. Então aqui vai a alimentação negativa para o motor e o transistor é quem vai conduzir depois a tensão positiva, né, a carga positiva para o motor aqui também, ok? Bom, o que eu expliquei aqui para esse lado serve para esse outro lado aqui também, porque é o mesmo circuito. Eu apenas fiz ele duas vezes, no lado oposto da protoboard. A alimentação que um vai receber, o outro também vai receber. Por isso eu coloquei esse fiozinho aqui, ó, ligando desse barramento negativo para esse e desse positivo para esse. Bom, vamos ligar aqui agora a fonte. Vou colocar aqui o positivo. Aqui vou ligar o negativo. Beleza. Vou ligar aqui. Ok. E o circuito já está funcionando. Só que não aconteceu nada porque não tem nenhuma fonte de luz aqui. Então vamos colocar aqui uma fonte de luz. E com uma fonte de luz, peguei aqui uma lanterninha. Eu vou acender ela aqui. Eu vou direcionar agora para um dos LEDs. Ó. Vou direcionar para o outro LED. Aí, ó. Então, se eu aponto para um LED, um só acende. Se eu aponto para outro LED, o outro acende, ó. Tá vendo? Aqui ele não está tão sensível, porque como eu expliquei lá anteriormente, né, ele não tem ajuste de sensibilidade. Então ele ou é tudo ou nada, ó. Tá vendo? Mas está funcionando. Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa protoboard em uma plataforma com motores e ver o funcionamento. Então, vamos lá, eu vou instalar aqui. Então aqui eu tenho os terminais aqui de um motor e aqui eu tenho o terminal do outro motor. Tá? Aqui o motor da direita, aqui o motor da esquerda, considerando aqui a frente vai ser essa. Só que aqui vamos fazer o seguinte, ó. O motor da direita eu vou colocar no circuito da esquerda. Eu vou explicar daqui a pouco o porquê, ó. Vou colocar ele aqui. Onde é o terminal do motor? Aqui. Então, só explicando essa ligação. Então, veja que do coletor do transistor, deixa eu trazer mais para cá, do coletor aqui do transistor está indo aqui para um dos terminais do motor. No caso, eu coloquei aqui no terminal positivo do motor. Aí depois eu vou ver o sentido de rotação, se está certo. Se estiver errado, eu inverto esses terminais aqui do motor. Esse fiozinho vermelho está trazendo o negativo para o outro terminal do motor. Ok, a mesma coisa eu vou fazer do outro lado, só que eu vou pegar o motor lá da esquerda e vou trazer para o circuito aqui da direita. Pronto, liguei. A alimentação eu vou usar aqui essa bateria, mas vocês podem estar utilizando aí uma bateria de 9 volts ou 4 pilhas, que vai dar 6 volts. Aqui eu tenho um pouquinho mais, dá aproximadamente aí uns 8,4 volts, tá? Mas funciona muito bem. Vou pegar aqui o negativo, conectar na linha do negativo aqui. E o positivo, vou conectar no positivo. Mas eu não vou ligar agora não, porque eu não quero que ele saia andando aqui com a luz aqui do estúdio. Talvez ele acabe funcionando. Eu vou colocar uma caixinha aqui embaixo dele. Pronto, assim as rodas ficam suspensas. Aí agora sim fica melhor de visualizar.
Ok, agora eu vou ligar assim a bateria. Vou colocar aqui desse lado no positivo. Ó, já funcionou, tá vendo? Porque tem luz aqui, ele está vendo a luz que está aqui no laboratório, ó. Eu vou virar ele para o outro lado. Veja que ele parou. Pronto, agora sim. Ele não está mais enxergando a luz. Eu vou pegar novamente a lanterna e vamos testar ele com a lanterna. Vou ligar aqui. Se eu aproximar, ó, a de lá funcionou, a de cá funcionou. Se as duas forem iluminadas, tá aí, ele funciona. Agora vamos ver ele andando um pouquinho aqui na bancada. Não estou com muito espaço aqui para ele andar bastante, mas dá pra gente ver alguma coisa. Vamos ver ele aqui andando. Ó, ó, tá ao contrário. Um tá ao contrário e o outro não. Vamos tentar corrigir isso. Né? Veja que o motor foi para trás, o outro foi para frente. Deixa eu ver qual que não está de acordo. Aí voltando aqui, ó. Esse está certo. Esse está ao contrário. Então, se esse está ao contrário, vamos inverter esse fiozinho aqui, ó. Pego ele aqui, giro. Ó, e instalo ele novamente. Pronto. Agora acho que está tudo... Pronto, está tudo ok. Então, explicando aqui, por que eu fiz essa inversão? Por que o motor de lá eu coloquei no circuito de cá e o motor daqui eu coloquei no circuito de lá? Porque quando a luz iluminar esse sensor, então, no caso, esse motor é quem tem que mover para que o robozinho gire nesse sentido, para que os dois alcancem a luz. Quando a luz estiver nesse lado aqui, esse motor é quem tem que rodar para que o robozinho faça esse movimento aqui e os dois fiquem igualmente iluminados e ele siga para frente. Então agora sim, motor corrigido, vamos colocar o robozinho aqui, iluminar. Ó, tá vendo? Eita, tá muito rápido, mas é isso, não tem controle de sensibilidade, ele vai, ó, vem com tudo, ó. Aí, ó, e vai embora. Tá vendo? E é isso aí, tendo mais espaço aqui dá para brincar bastante. E se inverter os motores, né, ou seja, se colocar os motores aqui, os dois invertidos para ele correr, então ele vai fugir da luz. Então quando a gente fizer isso, ao invés de ele ir atrás da luz, ele vai fugir da luz. Aí fica a ideia aí de experiência aí para vocês tentarem fazer em casa, ok? E antes de terminar aqui este vídeo, eu quero mostrar aqui ainda dentro do site do Newton, a parte aqui de revistas. Aqui em revistas, vocês encontram diversas revistas disponíveis para download. Temos aqui as de eletrônica e aqui temos a da mecatrônica jovem. Inclusive, nessas duas aqui, ó, tem artigos meus. Essa daqui, por exemplo, é essa revista que eu tenho aqui em mãos. Tem um artigo meu aqui, juntamente com a engenheira Clarice Barreto. Vou deixar também o link do canal dela aqui na descrição. Tá? Tem aqui diversos projetos, diversos artigos bastante interessantes. E essas revistas aqui vocês podem estar acessando diretamente aqui no site. No momento desse vídeo, essa foi a última revista. Deixa eu clicar aqui. Ó. Vocês podem tanto baixar para colecionar ou abrir aqui e ler diretamente no site. Ó. Dei um clique aqui e observe que aparece aqui a revista. Essa aqui já veio aberta porque eu estava dando uma leitura nela, né, fazendo leitura, e tem diversos projetos. Ó. Tá vendo? Muita coisa boa aqui. Ó, aqui, ó. Artigo do próprio Newton. Tá vendo? Tem muita coisa interessante aqui. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, vão se divertir bastante, vão aprender muita coisa com essas revistas. Tá? Um grande abraço aí para o Renato, né, que sempre também me ajuda aqui com algumas ideias. Aqui, ó, tem projetos dele também aqui, vocês vão encontrar. Ó, o Luiz Henrique aqui lá do Mecatrônica Jovem. Tá? Acessem lá, tem links aqui também na revista, principalmente lá no final, que te levam a participar do Discord. É um grupo lá que eles têm no Mecatrônica Jovem. Eu recomendo vocês participarem também do canal também no YouTube. Vou deixar o link na descrição aqui para que vocês possam acessar e conhecer todo esse pessoal aí bacana. Beleza? É isso aí, a amiga aqui também, ó.
a Gabriela Araújo, né? A Clarice Barreto está aqui também. Tá? E é isso, vocês vão gostar, vão se divertir bastante aqui com esse pessoal. Aqui está o link para o Discord, vocês podem acessar diretamente aqui da revista, né? Apontando seu celular aí, já vai direto lá para o site. E é isso, pessoal. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Né? E o meu grande abraço aí ao pessoal do Instituto Newton Sebraga, ao pessoal do Mecatrônica Jovem, que tem sempre colaborado comigo de alguma forma. Muito obrigado e o meu forte abraço. Até a próxima!